máquina de multibanco já está a vir. Você pode ali na mesa de som passar o seu cartão multibanco, ok? Já falei. Eu? Já falei. A paz do Senhor, irmãos. Cada um que vai continuar no auditório podia procurar o seu lugar, sentar-se. Estou aguardando cada um ocupar o seu lugar, cessar os movimentos. Feche seus olhos agora. Sabe, antes de qualquer palavra, da gente ouvir qualquer palavra, antes da gente ler qualquer parte da palavra de Deus, é importante você orar e pedir espírito de revelação. Quando nós ouvimos algo, às vezes a gente ouve e entende segundo os nossos princípios, o nosso entendimento. Só que isso não é ruim, mas você pode ir muito além se você entender pela ótica de Deus, que foi quem escreveu a palavra de Deus. Então, ser como Jesus é pensar, desejar e ter a mesma vontade. Então, renovar a nossa mente com os pensamentos de Deus é ser transformado em Jesus Cristo. E isso vem com revelação de Deus. Então, feche seus olhos agora e peça ao Senhor revelação da palavra que vai ser ministrada, do texto que vamos ler, para que Deus fale ao seu coração da forma como Deus quer que você entenda. Então, ore ao Senhor agora, abra sua boca e peça isso em nome de Jesus. Pai de amor, dá-nos espírito de revelação, que a Tua palavra venha, Senhor, e abre o nosso entendimento, porque nós queremos ver como o Senhor vê, queremos enxergar como o Senhor enxerga, sentir o que o Senhor sente, ter a mesma vontade, andar, Senhor, nos Teus princípios, nos Teus caminhos, nas Tuas pegadas. Por isso, Senhor, libera o Teu Santo Espírito, ó Deus, nesta manhã, Senhor, para moldar os nossos pensamentos com revelação do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ontem eu ouvi o pastor Reinhard falando que teve uma experiência com Jesus, e Jesus disse a ele que é um momento de uma grande colheita, e especificamente na Europa, isso é algo que vai acontecer e que Deus tem preparado isso. Quantos dizem amém a essa visão? Amém. Então nós vimos aqui, o pastor Marcelo agora ministrou algo assim de um chamado bem especial na vida de muitos daqueles que são mártires em função de ministrar a palavra de Deus. Mas às vezes não é bem, talvez, todo chamado de todo mundo para ser mártir, e às vezes nem muitos têm muito essa disposição. Mas eu estava procurando a palavra de Deus, algo que tem tudo a ver com isso que o pastor Reinhard falou, de ganhar, de conquistar e de ser uma colheita abundante. E tem uma parte da palavra de Deus que fala exatamente sobre isso. Abra a sua Bíblia aí em João, o Evangelho de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4. Esse texto fala da mulher samaritana. Eu creio que vamos ler o texto que vai ficar claro o exemplo e o quanto é compatível com essa palavra de Jesus para nós
com isso que aconteceu há 2000 anos atrás. E a partir do verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte. Então, o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a ponte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à ponte por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, e vide um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura isto? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vedes o campo, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e tesouro o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto teu feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Até aí. Veja, eu gosto muito desse texto, acho ele muito rico, já ministrei inúmeras vezes sobre ele, e gostaria de compartilhar algo que tem a ver com esse resultado. Então nós vemos aqui uma mulher que, se você ler a história atentamente, você vai ver que ela era uma crente, como diz o pastor Marcelo ontem, que vivia na paisagem. Era uma crente que vivia a sua vida normalmente, mas sem interagir com o reino de Deus. Ela vivia a sua vida, mas não tinha grandes sonhos e não tinha grandes conquistas, a serem conquistadas, não tinha algo assim. Estava vivendo.
E ela encontrou-se com Jesus, e num único dia, num único momento, ela não passou, ela não fez um discipulado, ela não fez um curso, ela não fez o curso de ceipeiros ou de maturidade, ou o curso de CTL, ou ela não fez o seminário profético que nós temos, ela não fez nada disso. Num dia, ela encontra com o Senhor, sai da paisagem e recebe de Jesus, e vai numa cidade, e traz toda essa cidade a ouvir Jesus. E aquela cidade, que era uma cidade que quase que não aparecia no mapa, de repente passou a existir para a eternidade afora. Uma cidade toda se converteu em função de um testemunho de uma mulher que conheceu Jesus e teve só algumas horas com ela. Mas nós vemos também no texto que os 12 discípulos de Jesus, enquanto Jesus estava conversando com essa mulher, foi na cidade, na mesma cidade que aquela mulher foi depois. Aquela mulher morava naquela cidade. Os 12 discípulos foram na cidade, compraram alimento para Jesus, tanto para Jesus quanto para eles, e voltaram. E não veio uma única pessoa com eles ouvir Jesus. Então 12 homens que viviam com Jesus, que eram discípulos de Jesus, foi na cidade, mas não ganharam uma viva alma. Ninguém os seguiu. E aquela mulher, que era uma mulher que estava na paisagem, uma mulher que ninguém contava com ela, foi ali, ficou algumas horas com Jesus, saiu e trouxe toda a cidade para ouvir Jesus. Então há uma diferença aqui gritante entre a atitude daquela mulher e a atitude dos discípulos. E eu te pergunto, por que houve essa diferença? Por que os discípulos não trouxeram ninguém? E eram 12, e eles andavam com Jesus. No entanto, aquela mulher foi lá e trouxe toda a cidade. E mais, se você ver o final da história, diz o seguinte: as pessoas vieram pelo testemunho dela, mas depois eles permaneceram em Jesus, que eles falaram para ela: olha, nós viemos porque você deu testemunho, mas agora não, a experiência nossa com Jesus é maior do que o que você falou, e realmente você estava certo, porque essa agora não é só a sua experiência, é a nossa também. Então, veja, nós temos aqui então dois tipos, duas formas, ou dois resultados, vamos chamar assim. Uma mulher vai lá, traz toda a cidade, e 12 discípulos não traz ninguém. E tanto a mulher quanto os discípulos andavam com Jesus. E a palavra que nós recebemos aqui do pastor Reinhard, que eu disse que o Senhor disse isso para ele, pessoalmente, ele teve uma visão do Senhor, Deus, Jesus disse isso, é que nós vamos trazer todas as cidades. Obrigado por esses amém assim. Mas a questão é, você se identifica mais com a mulher ou mais com os discípulos de Jesus? A mulher samaritana, nem o nome dela nós sabemos, só que era uma mulher de Samaria, só isso, mulher samaritana. E na época, ser chamado samaritana era pejorativo, não é algo que era assim um elogio. Então, onde é que eu e você nos identificamos mais? Será que nós nos identificamos com os discípulos que moramos numa cidade, vivemos numa comunidade, estamos num determinado lugar e ninguém se aproxima de Jesus? Ou com aquela mulher que, onde nós estamos, todos vão ao Senhor? Pergunta para o seu irmão, você se identifica mais com quem? Eu não sei tocante a você, mas eu sempre que leio isso me identifico mais com os discípulos. Eu tenho umas dificuldades que é umas coisas que só pode ser coisa do inferno ou coisa da carne, só não tem cabimento. Eu viajo sempre aqui para a Europa, né? E a viagem dura aí umas 11 horas. Às vezes eu sento perto de alguém, eu venho de lá aqui pensando o que eu vou falar com a pessoa, passa 11 horas, eu chego aqui, não falei com a pessoa, não sei como começar uma conversa. E às vezes eu vejo no banco ao lado, às vezes a pessoa senta e já começa conversando, e eu fico pensando, como que ele conseguiu isso? Que a pessoa, você passa 11 horas pensando, como você começa uma conversa, não começa, e passa o tempo, eu olho para a pessoa, eu oro por ela dentro do avião, mas não consigo falar. Eu falo, Jesus, tem misericórdia, eu preciso aprender com essa mulher samaritana. Pergunta para o seu irmão, você parece com quem? Agora, veja bem, não interessando muito o jeito que nós somos, o nosso temperamento, isso talvez, sei lá, é coisa do temperamento, ajuda bastante, mas aquela mulher, se você olhar a história, você vai ver que ela não se relacionava
ou não queria se relacionar com ninguém da cidade. A palavra de Deus diz que ela foi ali buscar água, era ao meio-dia. Todo mundo sabe, ninguém naquele lugar busca água ao meio-dia, porque o sol lá é escaldante, é muito quente. E ela tinha que carregar uma lata d'água ainda na cabeça, porque naquela época não tinha lata, era um cântaro, era mais pesado que uma lata. E ela, então ninguém carregava ou ia buscar água no poço ao meio-dia, ou ia de manhã ou ia à tarde, mas era ao meio-dia. Isso demonstra que ela estava indo ali porque ela não queria falar com ninguém. E se você ver a história dela, você vai ver por que ela não queria encontrar com ninguém. Então aquela mulher, como uma crente normal, você vê que ela era crente depois pelo que ela fala, mas ela, então era jovem, resolveu casar-se. Ela tinha um sonho. Ela queria conquistar esse sonho. Qual o sonho? O sonho que qualquer mulher da época tinha: casar e ter uma família. E a Bíblia diz que ela casou, né? Jesus depois falando que ela já teve 5 maridos, estava no 6º relacionamento. Então nós podemos entender que ela casou pela primeira vez em cima do seu sonho. Mas aí não funcionou, a coisa não deu certo. Ela repetiu, insistiu novamente no outro casamento, não deu certo, insistiu novamente. E depois que passou pelo 5º casamento, o que ela fez? Não casou mais, agora ela juntou. Estava lá, vivendo a vida. Agora você imagina, hoje, 2000 anos atrás, aqui na Europa, se você conhecesse alguém que já está no 6º relacionamento, o que você pensaria dessa pessoa? Seja homem ou mulher? Tem algum problema? Tem algum problema? E se tem alguém aqui que é parecido a situação, não estou dando nenhuma indireta para você, estou falando da mulher samaritana. Então, tem algum problema. Agora você imagina, hoje aqui na Europa, super liberal, e então a gente pensaria isso. Agora imagina 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio. O que é que as pessoas pensariam de uma mulher assim? Então veja, isso que você está pensando agora é muito pior do que as pessoas pensavam dela. Muito provavelmente as pessoas só não pensavam isso dela, falavam isso para ela. Ah, você não tem, você é problemático, tem alguma coisa. E ela, muito provavelmente, porque sonhava, queria ser feliz, tinha um sonho, estava buscando ele, ela também se atritou com todo mundo. Então o povo falava, ela também falava. Moral da história é que ela resolveu então viver sozinha, longe de toda essa cidade, longe de todas essas pessoas. E assim ela estava vivendo. Mas o que é que aconteceu na vida daquela mulher para mudar? E o que é que aconteceu que mudou? Que ela, no momento, não quer ver ninguém da cidade, no outro momento vai lá e traz toda a cidade para Jesus. O que é que mudou tanto na vida dessa mulher? Ou o que é que aconteceu que mudou tanto a vida dela? Sinceramente, eu sempre que olho esse texto, eu fico buscando isso para a minha vida. Eu preciso disso. Não só por uma questão de temperamento, por uma questão de obra, por uma questão de reino de Deus, por uma questão de encargo por vida de pessoas. Eu falo, eu preciso fazer a mesma coisa, mas eu preciso ter a mesma experiência que ela teve. E lendo esse texto, eu vejo 3 momentos distintos dessa mulher com Jesus. Então o primeiro momento foi o quê? A mulher chegou lá para pegar água. Quem estava lá no poço? Jesus. Jesus estava ali. Agora, é notório que a gente sabe que Jesus sabia que aquela mulher estaria ali. Ele sentou ali, a Bíblia diz para descansar, e aguardando aquela mulher. E aquela mulher chega. Então o primeiro momento foi quando ela chegou. E o que é que aconteceu nesse primeiro momento? Aconteceu tudo que o pastor Marcelo disse ontem, na palavra dele, tirar alguém da paisagem. Jesus estava ali aguardando aquela mulher, e a hora que ela chega, Jesus tomou a iniciativa. Aquela mulher era uma crente desanimada com a vida, era uma crente frustrada com a vida espiritual, com a vida em comunidade, com a vida de corpo, com a vida dela. Era uma crente frustrada, frustrou-se tanto que saiu de cena, ficou só na paisagem. Todo mundo sabia que ela estava ali, mas ninguém dava a mínima para ela. E aí ela chega, e aí Jesus está sentado. Quando ela chega, Jesus pede água para ela, e ela assustou com isso. Ela ficou chocada com isso, e ela perguntou para ele: como? Você sendo judeu, você pede para mim água?
Porque tinha dois problemas ali. Ontem nós ouvimos alguma coisa sobre essa. Primeiro, um homem não falava com uma mulher em público. Naquela época não falava. O homem só conversava ou com a esposa, ou com as filhas, ou com as irmãs. E aquela mulher era estranha, então o homem não conversava. Para piorar muito a situação, os judeus desconsideravam os samaritanos. Nenhum judeu tinha relacionamento samaritano. Por quê? O judeu achava que o samaritano era um povo misturado. Era um judeu misturado. Eu não sei se você lembra da história, mas Samaria era a capital do reino do norte. Quando o reino de Israel foi dividido, ficou o reino do sul, o reino do norte. O reino do sul foi depois chamado Judá e englobou tudo, mas o reino do norte, então a capital era Samaria, o reino do sul era Jerusalém. E os assírios foram lá e dominaram. E o que os assírios faziam? Quando eles ganhavam uma guerra, eles pegavam o povo daquela cidade, levavam para um outro lugar, e pegavam o povo de outro lugar e traziam para aquele lugar. Então o que eles fizeram? Pegaram os judeus, uma boa parte deles, e levaram embora. E trouxeram gentios para morar em Samaria. E aí se misturaram judeus e povos gentios. Isso era proibido no judaísmo, é até hoje. Então os judeus do sul, que nunca se misturaram, olhavam para o pessoal de Samaria e falava que eles não eram judeus verdadeiros. Então eles não queriam nenhum relacionamento. Então Jesus era judeu. A mulher sabia, viu Jesus, é judeu, é homem. Como você conversa comigo? Como que você me pede alguma coisa? Judeu nunca pede nada para samaritano, e você é homem, como você está conversando comigo? Então veja, eu não vou entrar nesse ponto, porque ontem o pastor Marcelo foi muito bom me explicando isso. Jesus tirou aquela mulher da paisagem aceitando ela. A primeira experiência que aquela mulher teve com Jesus foi de aceitação. Ela passou a vida toda sendo rejeitada. Ela estava acostumada com a rejeição. Ela estava acostumada com a discriminação. Ela estava acostumada em não ser contada. De repente, Jesus contou. Jesus a chamou. Jesus a incluiu. E aí, nessa hora, ela teve uma surpresa. E Jesus, e aí pedindo água, ela conversando com Jesus, e Jesus faz uma proposta para ela. Olha, se você soubesse quem é que está falando com você, ou seja, ela não sabia quem era Jesus, mas ela estava experimentando de Jesus. E a primeira coisa que ela experimentou de Jesus foi da aceitação, foi do amor. E Jesus fez uma proposta para ela. Qual? Eu vou te dar água viva. E se você receber da água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Aí o que aquela mulher fez? Olha, mas assim vai ser muito bom. Olha o pensamento dela. Me dá dessa água que eu não preciso vir aqui. Então qual era o entendimento daquela mulher? Ela queria um relacionamento com Jesus, ou queria o que Jesus estava oferecendo a ela para alguma coisa natural na vida dela. Sabe, irmãos, todos nós ouvimos que quando começa uma experiência com Jesus, começa aí. Quando você entende o amor de Deus, quando você é chamado pelo Senhor, quando Deus te toca, Ele te cura, Ele te liberta, Ele faz alguma coisa, ou você se agarra a alguma promessa do Senhor, isso mexe com o seu coração. Mas a maioria dos cristãos vivem aí, nessa posição, querendo esse poder, ou querendo esse novo relacionamento para resolver alguma coisa sua, natural, do aqui e do agora. Mas o que é importante nesse momento? É que Jesus tirou a mulher da paisagem, tirou ela da beira do caminho. Jesus a incluiu em algo eterno. E aquela mulher aceitou. Pergunta para o seu irmão: você já passou por essa experiência? Eu esqueci de perguntar aqui antes. Quantos aqui têm vontade e disposição de ganhar uma cidade inteira? Dá um glória a Deus. Os outros que não levantaram a mão, vamos perguntar de novo, talvez você não entendeu. Nós recebemos uma palavra aqui ontem, que Deus nos deu a Europa, que nós vamos ganhar esse continente para o Senhor Jesus, que as cidades vão se dobrar diante do Senhor, que a maior colheita que já houve vai acontecer por agora. Amém? Quantos estão abraçando essa promessa do Senhor Jesus? Melhorou. Eu estou mostrando para você como ganhar uma cidade. Então a primeira coisa é ter uma experiência com Jesus, de ser aceito, de ter algo da parte de Deus que você queira na sua vida. Quando você tiver essa experiência, dá uma glória a Deus. Amém. Então vamos passar para a segunda. Essa o pastor Marcelo já falou,
Mas olha o que acontece. No meio da conversa, Jesus está lá falando com ela. Olha que a conversa de Jesus é o quê? Se você olhar o que Jesus fala é uma coisa, mas se você olhar o que a mulher entende é outra completamente diferente. Jesus está falando de água viva e a mulher está pensando em não ir mais naquele poço buscar água. Jesus está falando de água viva que tem a ver com a eternidade, tem a ver com aqui, com agora e com a eternidade. Mas o que a mulher está pensando? Só no hoje. Só no hoje. É lógico que aqui não tem ninguém que pensa só no hoje, mas aquela mulher estava pensando. Então aquela mulher estava pensando o seguinte: eu quero resolver minha vida hoje. Vamos trazer isso para os nossos dias. Então ela estava pensando o quê? É ter um salário, que paga o aluguel, que compra o carro, que paga a prestação da casa, que paga um bom plano de saúde, que pode fazer uma reserva para a aposentadoria. Ela estava pensando nisso. Fala para o seu irmão, você não pensa nisso, mas aquela mulher estava pensando. Então a mulher, a primeira experiência com Jesus fez ela sonhar novamente com hoje. Ela estava na beira do caminho, mas aquela experiência trouxe ela para animar e a conquistar algo do hoje. Jesus está falando, olha, porque ela perguntava para Jesus: mas o senhor vai me dar água viva, mas vai tirar água do poço? Como? O senhor tem vasilha, o senhor não tem nada, eu canto, quem tem sou eu, o senhor não tem? Veja, é tudo ali e agora, tudo natural. Ela está olhando para frente, ela está olhando hoje. Jesus está falando algo e ela está pensando. Jesus fala: olha, se beber água desse poço, você já bebe água desse poço há muito tempo e você continua tendo sede, mas a água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Então não é desse poço. Mas ela não entendia: vai me dar logo, para eu não ter que vir aqui. Cutuca seu irmão para ver, dorme não. Dorme não. Então, olha aqui, aquela mulher estava vivendo a vida cristã, pensando só nas suas necessidades do hoje. Pergunta para o seu irmão: você vive assim? Fala para ela, fala para a pessoa: não tem problema você viver assim. Faz parte da vida cristã pensar no hoje. Mas a hora que Jesus fala que vai dar água para ela, ela fala: então me dá dessa água. O que Jesus diz a ela? Vai chamar o teu marido. Aí o que ela responde para Jesus? Presta atenção aqui, eu vou entender mais nesse segundo ponto. Achei muito importante para mim e para você. E aí a mulher, o que ela responde para Jesus? Teu marido. E o que Jesus fala para ela? Verdade, você já teve 5, que você tem agora não é seu marido. Então veja, Jesus já sabia então da história. Por que é que Jesus falou para ela então chamar o marido? Jesus já sabia. Jesus deu a oportunidade para ela ser o quê? Sincera. Você sabe que só tem uma classe de pessoas que conquista as coisas diante de Deus: os sinceros. Aqueles que verdadeiramente, quando conhecem o Senhor. Agora, por que aquela mulher foi sincera com Jesus? Olha que o que Jesus fez com ela foi motivo dela se tornar transparente e sincera com Ele. Uma mulher que era toda rejeitada, agora foi aceita. Quando Jesus aceitou, abriu o coração daquela mulher para ela ser transparente com Ele. Aí ela fala: olha, eu não tenho marido. Quando Jesus fala para ela: você realmente tem marido? Você já teve 5? Qual que foi a resposta da mulher? Vejo que tu és profeta. E aí, qual é a experiência então? Veja que aí mudou a conversa. Vou te mostrar como que mudou a conversa. A partir daí, qual que é a conversa da mulher com Jesus? Depois que ela viu que Jesus era profeta, ela agora não estava mais preocupada em ir mais no poço pegar água. A pergunta dela agora é: onde é que se deve adorar? Mudou completamente o patamar da conversa. Então a experiência primeira serviu o quê? Para tirar a mulher da paisagem, animá-la, fazê-la sonhar, a frustração dela ser jogada fora, ela olhar para Jesus e confiar no Senhor. Mas ela ainda continuava pensando no aqui e no agora. Mas a segunda experiência, ela agora passou a pensar em coisas eternas. Agora ela queria saber: olha, Senhor,
vejo que tu és profeta, então me explica algo. Onde é que se deve adorar? Porque os samaritanos dizem que é aqui, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. E aí Jesus explica, não é nem lá nem aqui. Deus está procurando verdadeiros adoradores, que eu adoro em espírito e verdade. Ela está conversando e falando, eu sei, quando vier o Messias, agora ela está falando do Messias. A mulher saiu do patamar do aqui, do agora, e agora entrou na eternidade. E o que é que fez aquela mulher entrar na eternidade? O que é que fez aquela mulher largar o natural? Porque veja, eu posso como pastor chegar para você e falar, irmão, para de pensar no seu emprego, para de pensar agora no seu casamento, para de pensar na sua saúde, para de pensar na sua aposentadoria e ficar te falando isso 1 milhão de vezes e você continuar fazendo a mesma coisa. Aquela mulher estava assim, mas o que é que fez ela mudar? Uma experiência com Jesus. Qual? Uma experiência com o sobrenatural. Uma coisa é você ter uma experiência de ouvir a palavra de Deus, daquela palavra entrar, dela mexer algo com você, mas quando você se depara com o sobrenatural, as coisas mudam, porque o sobrenatural tem poder de mudar a sua vida e a minha. Então aquilo aconteceu uma experiência. Qual foi a experiência sobrenatural? E aí eu quero falar um pouco sobre o sobrenatural. Quando eu e você pensamos no sobrenatural, a maioria de nós pensa em milagres. Tá certo? Tá certo. Mas não toda a verdade isso. Porque milagres faz parte do natural, do sobrenatural, mas não é todo o sobrenatural. Porque milagres, como o próprio nome diz, milagres não acontecem toda hora. Mas o sobrenatural é algo que eu e você temos que viver em todo instante, em todo momento. O sobrenatural agora é o natural da minha vida e da sua. Deixa eu te explicar algo. A Bíblia diz que eu e você vivíamos no império das trevas. Aqui é o natural. No império das trevas você estuda, você trabalha segundo as suas qualificações, segundo o seu esforço, você vai prosperar segundo isso. Você vai para as faculdades, vai para as universidades, aprender como se vive aqui no natural. Você vai aprender como funcionam as coisas, você vai aprender como se constrói um prédio, estudando engenharia, você vai aprender como curar alguém, estudando medicina. Isso tudo é natural. Mas a Bíblia diz que Deus nos transportou daqui para o reino, lá no império das trevas. Aqui é o reino do Filho do seu amor. Veja, aqui é outro mundo. Aqui é o mundo do natural. Aqui é o mundo do sobrenatural. O mundo sobrenatural é o mundo que está além do natural. Agora, o que acontece? Quando eu e você nos convertemos, mas agora no reino de Deus queremos viver de forma natural, é aí que a coisa pega. É aí que a coisa não vai para frente, é aí que nós ficamos frustrados, aí é que as coisas não funcionam. Porque no reino de Deus se vive de outra forma. Não se vive da forma como se vive aqui no mundo. O mundo é natural, o reino de Deus é sobrenatural. O sobrenatural, na verdade, é o natural do reino de Deus. Eu saí dali e vim para cá. A maioria dos cristãos que eu conheço, eles querem viver aqui com as regras dali. Não funciona. Não funciona. Por isso que às vezes a gente não avança, por isso que às vezes a gente não cresce, por isso às vezes que as cidades não são conquistadas. Aquela mulher teve uma experiência com o sobrenatural. Qual? Antes dela falar para Jesus, então ela falou para Jesus e Jesus depois contou a vida dela. Isso é sobrenatural. Ninguém naturalmente consegue fazer isso. Isso é uma obra, isso é um fato sobrenatural. E ela se identificou e ela viu imediatamente aquilo. E aí a hora que o sobrenatural se manifesta, você tem noção, você tem clareza, você não tem dúvida alguma que você faz parte de outro reino. Quem não tem experiência com o sobrenatural de Deus, eu sempre digo que ele vive no pior dos mundos, porque ele não é mais do império das trevas. Então ele não tem jeito mais de conquistar as coisas como o mundano conquista. Mas ele também não está vivendo como o rei, o Filho de Deus vive, porque ele não está vivendo o sobrenatural. Ele está tentando viver de uma forma diferente do reino de Deus, não funciona. Então ele fica aqui, ele nem tem as conquistas daqui e nem tem as conquistas daqui. Ele vive no pior dos mundos. Ele é um crente que não desfruta do todo de Deus, porque ele não está se movendo no sobrenatural. Mas ele também não vive mais no natural, porque ele não consegue se encaixar mais nisso. Então ele não tem ganhos.
ele fica frustrado, porque ele vê as promessas de Deus não se cumprindo na vida dele, mas ele também não consegue mais trabalhar do jeito que o mundo trabalha, e aí parece que ele está perdendo de todos os lados. Mas se eu e você aprendemos a viver no sobrenatural, isso vai produzir na minha vida e na sua vida ganhos, porque a partir daí muda o nosso entendimento. Aquela mulher estava vivendo como? No natural. A vida cristã dela estava no natural até que ela teve uma experiência sobrenatural. A partir daí mudou a cabeça, mudou os pensamentos, mudou os sentimentos, mudou a vontade, mudou os alvos, mudou os sonhos. Veja que ela estava preocupada em buscar água, agora estava preocupada onde adorar. O sobrenatural faz mudança na minha vida e na sua. O sobrenatural é a forma natural de um cristão viver. Eu preciso dessas experiências e você também precisa delas. Pergunta para o seu irmão: você tem experiência com o sobrenatural? Lembra do que eu te falei? Eu não estou falando dos milagres, eles precisam acontecer, mas eu estou falando de coisas no dia a dia, como aconteceu com aquela mulher. Uma revelação, uma orientação, uma intuição, Deus falando algo com você que vai acontecer na sua vida, ou para você se precaver contra algo. Deixa eu te dar algumas experiências da minha própria vida nisso. Eu já tive muitos milagres na minha vida, mas não vou falar dos milagres. Vou falar dessa questão do sobrenatural se movendo e acontecendo, que deveria se mover e acontecer. Então veja, esse sobrenatural, pelo menos eu vou dar algumas experiências só em termos de algumas áreas da minha vida. Então, quando hoje está fazendo 34 anos que eu me casei, sabia? Então veja, quando eu conheci a Zanilda, a primeira vez que eu a vi, eu senti no meu coração: vai ser minha esposa. Agora, como que é isso? É algo sobrenatural. Ela namorava com outra pessoa e eu tinha uma vida devassa. Era assim que eu vivia. Ela é prima de um amigo meu que na época era um em carne comigo. E nós vivíamos a vida assim. Eu era um crente desviado, bem ruim a vida. E aí, quando eu a vi, eu falei pro rapaz, né, o que é aquela moça? Aí ele viu o meu interesse. Aí falou assim: não, Wilson, você não é mulher para nós, não, para nós. Aí eu falei: como não é mulher para nós? Eu estou falando para mim. Ele falou: não, você não entendeu, é o nosso jeito, o que nós vivemos. Ela é lá do interior, mora lá na roça e tudo. Aí eu falei para ele: e você acha que eu tenho coragem de casar com alguma dessas mulheres com quem a gente sai? Você está maluco? Essa é a mulher que eu vou me casar com ela. Ela tinha namorado e eu estava vendo uma vida terrível. Acho que 2 anos depois, nós estávamos casados. Então veja, você passou, como que você sabia que era? Porque eu ouvi dizer: oh, mas você não era um crente desviado? Bom, eu era desviado, mas Deus nunca desvia dos seus filhos. Deus falou comigo, eu ouvi de Deus. Então isso é sobrenatural, 34 anos, nós estamos casados. Ah, pastor, é um casamento perfeito? Evidente que não, é um casamento comum, com altos e baixos, com coisas boas, coisas ruins, mas 34 anos. Deus me falou isso. Então na minha vida, isso. Mas deixa eu te falar outras coisas. Eu me lembro uma vez, agora já casados meus filhos, Deus movendo no sobrenatural, tocando a minha família. Eu me lembro, o pastor Felipe, não sei se você está por aqui, meus filhos não gostam muito que eu conto as histórias dele, né? Mas fazer o quê? Esses são filhos meus, tem que acabam sendo exemplo. Mas o Felipe, quando ele completou 18 anos de idade, eu fui para uma reunião de discipulado, eu morava de frente à igreja, fui para lá, e ele completou 18 anos, foi lá na autoescola e matriculou num curso para tirar a carteira de motorista. E a hora que eu fui para o discipulado, ele pegou meu carro e foi dar uns rolês lá em São Paulo. Bom, ele andou. A hora que ele estava chegando em casa,
um farol perto de casa. A hora que ele entrou no farol, ele bateu o carro, mas assim, não foi uma batidinha, destruiu o carro. Foi parar no hospital e tudo. Eu estou lá na reunião, chega o Tiago e fala: pai, você precisa ir ali. E o que foi? Não, que o Felipe bateu o carro. Eu falei: como bateu o carro? Quem deixou ele dirigir, né? Bom, terminei a reunião, fui lá ver, tá bom. Encurtando a história, fui conversar com ele e sentei e falei: meu filho, o que está acontecendo? Pelo jeito você já pega meu carro há muito tempo. Aí ficou com a cabeça baixa. Falei: mas quem te deu autorização para isso? Como você faz isso? Ele ficou calado. Eu falei: você vai... Não, pai. Olha o que ele fala: pode deixar que eu vou cuidar de todos os prejuízos. Eu falei: você não consegue comprar 1 quilo de feijão, como você vai pagar? Porque isso destruiu o meu carro e destruiu o carro do outro. E eu não tinha carteira, eu tinha que pagar o carro do outro. Bom, aí estava lá a conversa, eu vi que a conversa estava muito boa, mas ele falou: não, pai, você vai pegar no meu pé? Eu falei: precisa? Não. Você sabe que você está errado? Tô. Então tá bom. Aí eu levantei, ia saindo, aí Deus falou assim para mim: mas você... não sei o que eu faço com você. A conversa não pode ter terminado aí. Eu falei: por quê? Deus falou: porque tem mais coisas. Eu falei: o quê? Tem mais coisa? Além do carro? Deus falou: é. Aí eu voltei, sentei e falei: Felipe, Deus está me falando que tem mais coisa além do carro. Tem. Aí ele abaixou a cabeça e falou: ai, Jesus. O que você está envolvido? O que você anda fazendo? Irmãos, foi, eu acho, o período mais difícil da vida do Felipe. E meu e da Zanilda. 2 anos, assim, buscando e orando, jejuando, porque realmente a vida dele estava bem enrolada. Só que eu não sabia. Sabe, porque ele é bem calado, bem quieto, ele faz as coisas bem, assim, discretamente. Então dava assim para ficar percebendo de forma natural, que não deixava nenhum rastro. Mas aí ele entrou naquela vida mas eu falei: você quer sair disso? Ele falou: eu quero, mas não consigo. Eu falei: consegue. Deus tira tudo, senão Deus não tinha revelado. Então veja, Deus entrou na história de uma forma sobrenatural. Deus falando comigo, algo que está acontecendo no meu filho, que eu nem sabia, que nunca ia saber, e talvez quando soubesse, a vida dele já estava destruída. Restaurou, hoje ela é pastora. Então veja, isso é o sobrenatural atuando. Eu preciso disso, você precisa disso. Quase mais ou menos na mesma época, eu chego em casa, venho da igreja, estou lá em casa, vou deitar. A Zanilda já estava deitada. A hora que eu deitei, me deu uma angústia no coração sobre o Tiago. Aí eu sentei e falei assim: Zanilda, alguma coisa está acontecendo. Estou aqui angustiado pelo Tiago. E vamos orar. Aí começamos a orar, isso era 10 horas, 11 horas da noite, estava orando. Aí ele liga, porque eu ligava para ele e não atendia. Aí eu fui ficando mais angustiado, com aquela angústia, que sentindo da parte de Deus tinha algo acontecendo. Aí ele liga. Aí eu falei: ué, onde você está? Eu falei: eu estou aqui na rua. Eu falei: que rua? Ele tinha ido para a universidade. Na hora que ele saiu, e a hora que ele chegou no carro, vocês sabem, lá em São Paulo, infelizmente, é uma cidade muito violenta. E tinha 2 caras. Na hora que ele abriu a porta, 2 caras chegaram. E nós tínhamos acabado de dar um carro para ele de presente. E ele amava muito aquele carro. E aí os caras pegaram a chave, pegaram a carteira dele, o celular. E aí a hora que iam entrar no carro largando ele ao invés de ir embora, ele avançou dos 2 caras. E começou a brigar com eles. E aí, eu não sei se vocês conhecem meu filho, é um pouco forte. Então eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas ele valendo, se dá a força dele, avançou dos caras, tudo. E eles começaram a brigar. E um cara correu, e o outro ele segurou, e aí ele falou: bom, o cara saiu correndo com o meu celular, eu tenho que pegar o celular. Foi atrás do cara, correndo atrás do bandido. Aí o cara jogou o celular com a coisa, ele correu mais um pouco, depois voltou, pegou o celular, estava todo estragado, não teve jeito de ligar pra gente e tudo. O outro que ele segurou lá e disse que prendeu no carro, o cara foi embora também.
Agora olha a loucura que ele estava fazendo. E eu vou te falar uma coisa, eu já vi lá em São Paulo gente morrer com muito menos, mas muito menos. Então o que é? Eu creio piamente nisso. Deus falou comigo, falou com a minha esposa, nós estávamos orando, cobrindo a vida dele para que ele não morresse. Deus sabia o que estava acontecendo, eu não. Estava servindo a Deus, estava lá na igreja, estava ministrando, tudo, voltei, cheguei, Deus falou isso comigo e nós fomos orar. E aí o que aconteceu? Uma semana depois eu liguei com uma irmã de Goiânia, eu já estava em São Paulo há alguns anos, era uma irmã que tinha andado conosco há muitos anos, e ela falou para mim: pastor, como é que está o Tiago? Eu falei: está bem. Eu falei: não, porque a semana passada, só semana depois, porque a semana passada, antes da semana passada, Deus fez eu jejuar por ele 15 dias. Aí eu jejuei durante 15 dias e orei a semana passada inteira por ele. E aí depois de repente senti que passou o motivo pelo qual eu estava orando e eu senti que era algo de morte. O que é que aconteceu? Ou está acontecendo? Eu expliquei para ela. Então veja, isso é um fato sobrenatural. Deus levanta alguém para jejuar, Deus me incomoda para orar em relação ao meu filho. E aí, tinha acontecido também no próximo domingo, estou lá na igreja, chega o irmão e fala: pastor, no dia que aconteceu isso, ela falou assim: Deus me levantou de madrugada para orar e interceder pela vida do Tiago. Aconteceu alguma coisa? Eu contei para ela, aconteceu isso. Então veja, isso é algo sobrenatural. Foi um milagre de um cego, de nascer, se enxergar? Não, mas é o sobrenatural se movendo para proteger, para guardar, para fazer aqui a obra, para nos proteger do inferno. Isso aconteceu e aconteceu inúmeras vezes. Aconteceu dentro da minha família, aconteceu com a minha vida, acontece no ministério sempre, acontece também nos negócios. Lá na igreja, lá em Lisboa, domingo, eu acho que eu contei essa experiência. Eu falo tanto em tantos lugares que eu nem sei mais onde é que eu falei. Mas eu me lembro uma vez, o pastor Marcelo estava vendendo um carro, tal de Maré. Na época que Maré era carro. Esse carro lá no Brasil era top. Ele tinha um Maré e eu tinha um Ford Ka. A diferença era 5 quilométrica. E eu estava lá em São Paulo, ele falou: eu estou vendendo esse carro, você não quer comprar? Eu falei: não, não tenho condições, só posso comprar assim, parcelado assim. Sabe aquele negócio de pai para filho? O pastor Marcelo fez comigo. E aí, eu cheguei para a Zanilda e falei: eu vou trocar o carro. Ela falou assim: eu não sinto de trocar o carro, Deus está falando que não. Eu falei: pois esse sentimento seu é carnal. É carnal porque não tem nada contra eu comprar esse carro. Ele tem boa procedência, é do pastor Marcelo. Eu não estou me endividando. O nosso carro é muito pior. Está na hora de nós mudarmos. E eu não estou fazendo nada além da palavra de Deus. Aí eu falei: então tá bom, fica com o que você quer fazer. E eu fiquei pensando. Eu falei esse negócio só para intimidar ela, para ver se ela voltava atrás. E ela não voltou. Será que esse negócio não é de Deus mesmo? Mas eu gostei do carro. Aí o Marcelo falou: não, dá uma volta no carro. Bom, dei a volta no carro, lógico que eu comprei. Não tinha jeito de não comprar dando a volta no carro. Porque a hora que eu andava no meu, andava no outro. Mas eu vou comprar. Comprei o carro. Uns 6 meses depois, eu fui para Goiânia de carro. Aí passei São Paulo, passei Minas. A hora que eu entrei em Goiás, lá no meio do sertão de Goiás, depois de Caldas Novas, estou lá dirigindo, né? De repente o barulho. Bum! Aí o carro vai, para. Liga o carro, nada. Aí é uma fumaceira do motor. Aí consegui ir até num posto de gasolina, chamei guincho, pegou o carro e levou até Goiânia. Levei na oficina mecânica, chegou lá, o cara foi dar uma olhada no carro. Eu falei: e aí? Ele olhou e falou: rapaz, nunca vi uma coisa dessa. Eu falei: o que aconteceu? Estou esperando um milagre. Ele falou: não tem nada. Ele falou: o motor explodiu. Eu falei: como o motor explodiu? Ele falou: explodiu. Eu nunca vi isso na minha vida inteira. Nunca vi o motor explodir. Pois o seu explodiu. Aí eu fiquei pensando: e aí? Eu falei: e aí só outro motor. Eu falei: quanto custa o motor desse carro?
Eu acho que eu tinha pago tipo assim uns 15 mil. O motor era uns 9 mil. Eu ainda estava pagando o carro. Sabe assim quando seu semblante cai assim, sabe? Parece que a morte entrou aí. Aí eu fiz essa cara. Aí o mecânico olhou para mim, viu o meu desespero e falou para mim assim: rapaz, deixa eu te contar uma coisa. Deus tem os seus caminhos. Não fica assim, porque isso vai cooperar para o seu bem. Se você acreditar no Senhor e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... Ai, Jesus! Se você aceitar, sua vida vai mudar. Isso vai gerar um bem na sua vida. Parece que é caro, mas vai ficar barato para você. E eu fiquei olhando para ele. Falei nada, falei, tá bom, você tá certo. Enquanto ele falava, eu ficava ouvindo uma voz assim: te falei. Veja, nesse caso, eu tive um prejuízo. Mas acontece o seguinte: eu tive um prejuízo porque eu quis ter. Porque Deus avisou antes. Deus avisou antes. Eu tenho certeza que muitos aqui estão rindo porque você já passou por isso. Você já fez coisas que você não devia falar, que Deus quis. Isso é o sobrenatural de Deus agindo. Deus é o dia a dia, Ele quer te preservar, Ele quer te guardar, Ele fala sempre, eu preciso disso e você precisa disso. Às vezes você faz negócio com alguém e perde tudo porque você não orou antes, porque o sobrenatural não agiu, ou Deus falou e você não ouviu. Isso é sobrenatural. Então veja, só que o sobrenatural não agiu só em relação à minha vida, ou à vida da minha esposa, o meu casamento, ou a vida dos meus filhos. Ele age todos os dias no ministério. Eu me lembro uma vez que eu estava no encontro e tinha um rapaz lá no encontro. E desde a sexta-feira a gente ministrando, porque lá a gente faz o encontro, começa na sexta, sábado e domingo. E ele ficou lá atrás, ele nem sentava, ficava em pé, com os braços cruzados assim, olhando. Eu estou lá ministrando e vendo ele dessa forma. Aí o pessoal chegava e falava: pastor, vai lá falar com aquele cara, ele nem senta, ele não participa, ele não vai num apelo, nem nada. Eu falei: não vou poder falar nada. Para mim já está de bom tamanho, ele está aí. E aí ele passou sexta assim, no sábado ele chegava na hora, saía no final, mas em pé, com os braços cruzados, não participava de nada. Passou o sábado inteiro assim. No domingo ele veio para a capela da mesma forma, de manhã. Ficou até na hora do almoço assim. E antes do almoço, a última palavra que nós estávamos ministrando era o batismo no Espírito Santo. E a hora que nós começamos a orar pelas pessoas, ele lá com o braço cruzado, olhando. E ele foi vendo as pessoas sendo cheias do Espírito Santo, falando em línguas. Umas caíam, umas choravam, outras riam. E o mover de Deus, alguns foram curados, era um mover de Deus. Depois desse mover de Deus, aí a hora que eu já tinha liberado as pessoas, eu estava descendo ali do palco para ir embora, aí ele me abordou, falou assim: pastor, e ele veio falar comigo chorando: pastor, eu passei 3 dias aqui perdidos, porque agora eu vi o poder de Deus manifestando, eu quero isso. Eu falei para ele: mas agora acabou, encerramos o encontro, agora nós vamos almoçar e vamos embora. Ele falou: não, eu quero. Eu falei: mas não tem mais jeito. E eu falei assim, sabe aquele gostinho assim de... Você devia ter participado, o problema é seu. Aí ele ficou assim: mas eu quero. Falei: simples. Falei para ele a data do nosso próximo encontro, era um mês depois. Falei: daqui a um mês nós vamos fazer de novo, você vem e participa. Aí ele olhou para ele e falou: tá bom. Virou as costas. E aí Deus falou comigo: mas eu não sei o que eu tenho que fazer com você. Eu falei: o que foi, Senhor? Eu preguei a palavra, ministrei, o poder de Deus manifestou, pessoas converteram, pessoas foram curadas. Eu falei: você dispensou o rapaz que eu mandei? Eu falei: não dispensei, eu só agendei para o próximo encontro. Aí Deus falou: chama ele de volta e fala para ele que essa semana eu vou fazer uma obra na vida dele. Aí ele andou e falei: fulano, volta aqui. Aí ele veio, eu fiquei olhando. Eu tenho mais algo para te falar. O que foi? Eu falei: olha, Deus está falando. Ah não, Deus falou para mim assim: fala para ele que até terça-feira eu vou fazer uma obra na vida dele. Isso era domingo. Aí ele voltou
eu falei assim, olha, eu tenho uma boa notícia para você. Você falou comigo aqui, Deus mandou falar algo para você, que essa semana Ele vai te abençoar. E aí ele falou, ai, que bom, pastor. Eu falei, não precisa chegar ao próximo encontro, você vai ter uma experiência poderosa com Deus essa semana. E aí, ele virou as costas, saiu, Deus falou, mas o que eu tenho que fazer para você falar o que eu falo? Eu falei terça. Aí ele já ia lá na frente, fulano, volta aqui. Aí ele voltou. Eu falei para ele, olha, Deus está apressado em te abençoar. Não vai ser toda semana, mas no início da semana você vai receber a bênção de Deus. Eu falei, que bom, pastor. Virou as costas, saiu. A impressão que eu dei é que eu vi Deus assim, não é possível. Quando eu falei terça, aí ele já ia lá na frente, fulano, vem cá. Aí ele voltou. Foi para lá, deixa eu te falar uma coisa. Terça-feira, Deus vai fazer essa obra na sua vida. Aí ele falou, que bom, pastor. Foi embora. E esse irmão, ele não era lá do nosso prédio, era lá da igreja do pastor Nelson. O pastor Nelson está aqui, lá de Angola, seja muito bem-vindo aqui. E era lá da igreja dele. E aí, eles foram embora. E eu fiquei pensando, meu Deus, falei até terça. E se não acontecer até terça? O que esse irmão vai pensar? Ele não volta no próximo encontro. E aí, depois eu fiquei sabendo, eu fiquei preocupado com isso, mas depois esqueci. E aí depois me contou a experiência. Na terça-feira, ele trabalhava com manutenção de máquinas. E ele dava manutenção na América do Sul, acho que toda. Eu representava a empresa lá. E na terça-feira ele ia para o Chile. E ele pegou um avião e ia para o Chile. E ele estava lá dentro do avião, já era quase meia-noite. Ele disse que olhou o horário e disse que lembrou na hora da palavra que ele tinha recebido. Ia virar, né, ia terminar a terça-feira, daí alguns minutos. E ele falou, nossa, aquilo passou por que terça-feira Deus ia fazer algo na minha vida. Eu falei, estou dentro do avião. Ele disse que a hora que falou assim, foi dando um negócio nele. Um quiprocó, um ziriguidum, um negócio. E ele foi mexendo e falou, o que é isso? E ele ficou pensando, o que está acontecendo? E aí ele começou a sentir do Espírito Santo de começar a falar em línguas, profetizar, gritar. E ele falou, não, dentro do avião, não. E ele disse que começou a segurar aquilo ali. E foi ficando incomodado. E ele falou, sabe uma coisa, eu pedi uma experiência para Deus, então deixa a coisa rolar. E aí, né, fluiu do Espírito Santo. Acho que a aeromoça veio ver o que estava acontecendo. As pessoas estavam vendo e ficaram incomodadas. Ele falou, deixa fluir. Acho que quase pararam o avião lá depois, para tirar do avião, porque acharam que ele estava louco. Mas Deus fez na vida dele. Então veja, isso é uma experiência sobrenatural para ele e para mim. Isso é importante, isso precisa acontecer, porque isso diz para você que você faz parte de outro reino. Se você vive aqui só no natural, só naquilo que é racional, só naquilo que você aprende no mundo, a sua vida cristã é débil, e você vai ficar envolvido só no hoje e no agora, e a cidade que nós temos que ganhar jamais vai aparecer no seu horizonte, porque você está focado só na sua própria vida. Mas a hora que você começa a ter experiências no sobrenatural, muda o seu patamar, muda a sua forma de enxergar ela é ampliada. E essas experiências, eu poderia passar aqui o dia inteiro contando para você. Por quê? É importante eu e você vivermos no sobrenatural. Eu não posso mais viver a minha vida do jeito que eu vivia. Eu tenho que viver esperando e vivendo e necessitando dessas experiências, porque elas alimentam o seu espírito, elas alimentam a sua fé, elas te mostram que você faz parte de um outro reino. Aquele reino é natural, ele pensa, racionaliza com os princípios do natural, mas o reino de Deus é sobrenatural. A mulher samaritana teve uma experiência com o sobrenatural do Senhor. E a hora que ela teve aquela experiência, mudou a vida dela. A hora que você tiver experiências com o sobrenatural, ou o sobrenatural passar a ser a sua realidade de vida, você deixa de ficar pensando só no aqui e no agora.
Porque muitos conhecem o Senhor, mas conhecem só nesse primeiro patamar. Mas acontece que Jesus é mais do que isso. Jesus estava se revelando àquela mulher. Primeiramente revelou o amor dele, a aceitação. Jesus tirou ela da paisagem. Ela aceitou, confiou no Senhor, mas continuava pensando só no aqui e no agora. Agora Jesus mostrou um outro lado, mostrou o lado sobrenatural. Aquela mulher experimentou, e a partir daí agora ela quer saber aonde adora a Deus. Sabe, irmãos, eu estou no ministério há muito tempo, e eu me lembro quando a primeira vez que eu tive uma experiência de coisas assim, de palavra de conhecimento ou profecia, algo dessa forma, eu ainda era líder de célula. Eu estava lá na igreja e nós tínhamos, lá em Goiânia a gente sempre orava a partir das 7 horas da manhã, estava ali orando e as pessoas iam lá, muitas pessoas iam para pedir, para orar pelas suas necessidades. E chegou uma senhora e falou para mim assim, pessoas eram de fora da igreja, às vezes iam lá e a gente orava assim mesmo. E aquela mulher estava chegando na igreja naquela época, e ela não sabia muito o que era líder de célula, o que era discipulador, obreiro, pastor. Ela me chamou, pastor. Eu não era pastor, eu era líder de célula. Ora por mim. Eu falei, qual que é o seu pedido? E ela falou o seguinte, é porque meu filho foi preso. Eu falei, foi preso por quê? Porque florzinha de Jesus normalmente não é preso. Mas para as mães, sempre os filhos são florzinha de Jesus. E eu perguntei para ela, o que aconteceu, que ele foi preso? E ela falou assim, é porque eles pegaram ele assim com droga, e depois algumas pessoas inventaram que ele vendia droga para elas. Eu falei, então ele foi enquadrado como traficante? Mas ele não é, pastor. Ele tá bom. E aí, o que aconteceu? Não, que ele foi preso, eu fui lá visitá-lo. E aí eu fui visitá-lo, e ele falou para mim assim, mãe, me tira daqui porque eles vão me matar aqui dentro. Essa semana, se eu sair daqui, eles vão me matar. E aí agora eu estou desesperada. Deus precisa fazer um milagre. Aí eu ouvi e falei, meu cara é traficante. Ele devia ficar lá preso mesmo. Pensei. Falei, mas vamos orar então. E aí, quando eu estava orando com ela, eu não tinha muita experiência em negócio de palavra de conhecimento ou de profecia, alguma coisa. Deus falou, fala para ela que essa semana o filho dela vai sair da cadeia. Eu estava mais ou menos igual o Jonas. Vai lá pregar em Nínive. Ele falou, vai pregar, vai salvar, então eu vou para outro lugar. Aí eu pensei assim, mas sair, ele é traficante. Aí pensei assim, mas também traficante, ser preso, vai sair assim uma semana? Isso não vai acontecer. Aí fiquei ali pensando, eu falo, não falo. Eu orei, clamei, a mulher saiu, eu fiquei lá pensando, não falei. Eu só falo. Eu falei, isso deve ser coisa da minha cabeça. Nunca aconteceu. Aí o Luiz estava lá. Eu fui lá e falei, pastor, é o seguinte, eu estava ali orando agora, Deus, aconteceu isso, e eu estou sentindo algo que é para falar para aquela mulher que o filho vai sair essa semana. Mas eu estou sentindo algo, mas não para de falar aqui dentro, que é para falar. Mas é um absurdo isso. O cara é traficante, ele tem que estar preso. E outra coisa, traficante depois de preso vai sair uma semana, isso só pode ser coisa da minha cabeça. Eu falei, não, isso é de Deus. Eu falei, não tem certeza? Vai lá e fala para ela. Eu falei, nem se ele não sair. Ele falou, aí você assume. Eu falei, eu? Eu falei, e se ela for embora, nunca mais voltar aqui? Ele falou, vai lá e fala isso. Eu falei, tá bom, chamei, fui lá atrás do meu e falei, olha, deixa eu te falar algo. Eu falei, como que eu falo? Fala que Deus está falando. Eu falei, nossa, usou o nome de Deus. Isso não vai acontecer. Eu fala sim. Tá bom. Fui lá e falei, ó, Deus mandou falar para você que essa semana seu filho vai sair da cadeia. Aí ela ficou olhando para mim. Que bom, pastor. Foi para você. Pensei, não falei para ela. Porque a partir de agora eu vou entrar em angústia. Eu nunca tinha acontecido isso. Eu falei, e se não acontecer? E eu fui embora, irmãos, eu fui jejuar, eu fui orar, eu clamei a Deus à noite, madrugada. Eu falei, Deus, essa mulher nunca mais volta aqui, porque eu não tinha experiência com isso. Eu era igual a mulher samaritana, era o meu dia a dia. O sobrenatural não era uma coisa ainda que palpável na minha vida. E eu fiquei, e a mulher sumiu. Eu falei, estou falando? Eu falei besteira. Passar 2 longos meses
Eu encontrei com a mulher, ela estava lá na igreja feliz da vida. Eu falei, tudo bem, irmã? Ela, tudo bem. E eu esperando ela brigar comigo, ela não falou nada. Eu falei, nós tínhamos orado pelo seu filho. Ela falou, eu esqueci de te avisar, naquela semana ele saiu da cadeia. Eu pensei, nossa, por que essa mulher demorou 2 meses para me falar? Que angústia. Aí a partir daí, eu entendi, era igual Samuel quando começou. Deus falava com ele, corria para ele ir, porque não conhecia ainda a voz de Deus, não conhecia ainda o sobrenatural. Mas a partir de então, eu faço disso agora a minha forma de viver. Eu sou pastor, estou lá no prédio, todo mundo que frequenta lá sabe, eu fico lá na porta. Fico lá para cumprimentar, antes do culto, todo mundo chegando, para cumprimentar todo mundo, eu fico lá por outra razão. Porque quando eu olho para as pessoas hoje, eu vejo a alma delas. Eu sei como que elas estão, Deus fala se ela está triste, se ela está alegre, e muitas vezes fala o motivo dela estar triste ou alegre. Então eu fico olhando as pessoas chegarem, e aí às vezes eu falo para elas, mas eu vejo como as pessoas estão. Esse é o meu dia a dia como pastor. Quando eu vou atender alguém, a pessoa entra na minha sala e já começa a orar para Deus. O que é que está acontecendo? Porque essa pessoa vem falar algo, mas o que ela vai falar nem sempre é a realidade da vida dela, porque às vezes nem ela sabe o que ela está passando. Essa semana, 2 semanas atrás, aconteceu isso. Eu atendi um senhor, ele entrou, ele nem era da nossa igreja, a mãe dele é que é da igreja, e ele estava passando por momentos difíceis. Ele é um crente, parece desviado, alguma coisa assim, e a mãe dele falou, vai lá falar com o nosso pastor, porque Deus sempre fala com ele. E aí ele chegou e falou, não, minha mãe disse que era para eu falar com você. Eu falei, ô Jesus. E aí, mas hoje eu já não tenho mais problema com isso. E aí ele entrou, começou a falar, eu estou olhando, ouvindo, e eu estou percebendo no meu espírito. O que ele está falando não tem nada a ver com ele. E eu comecei a orar, enquanto ele está falando, eu estou orando para Deus. Fala, o que é que está acontecendo com esse homem, que eu preciso ajudá-lo. Aí num determinado momento Deus falou. Eu falei, você podia parar um pouquinho o que você está falando? Deus está me falando que não é o que você está dizendo. Deus está me falando que está te parando é isso. A hora que eu falei isso para ele, ele começou a chorar. Um homem mais ou menos da minha idade chorando ali na minha frente. Eu falei, é verdade. Eu falei, então por que você não falou logo de cá? Ele falou, porque nem eu sabia, mas agora que você falou ficou claro. Claro, ficou bom. Então, veja, isso é uma necessidade. Essa é uma forma que eu e você temos que viver no reino de Deus. Ali é de forma natural, aqui é de forma sobrenatural. Eu não posso mais pensar no meu casamento de forma natural. Eu não posso mais pensar no meu relacionamento com meus filhos de forma natural. Eu não posso mais pensar em fazer negócios de forma natural. Eu não posso mais pensar em mudar de cidade de forma natural. Eu não posso mais escolher coisas a fazer ou não fazer de forma natural. Por quê? Hoje eu sou um homem sobrenatural. Amém. Fala para o seu irmão, você também é assim. Você também é assim. Fala para o outro lado, você faz parte de um reino sobrenatural. Você faz parte de um reino sobrenatural. Fala para ele, mova-se no sobrenatural. Agora, muitas pessoas acham o seguinte, não, sobrenatural é só para uma parcela de especiais dentro do reino de Deus. Não! Sobrenatural é todos que vivem no reino de Deus. O Rei Arnold lê um versículo que diz, que Jesus diz, se alguém crê, esse alguém crê é alguém que vive no reino de Deus, não importa quem. Não são os pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, são todos os filhos de Deus. Eu e você temos que nos mover e viver do sobrenatural, porque agora nós fazemos parte de outro reino. Se você insistir em viver de forma natural, você vai viver no pior dos mundos. Se você viver no reino de Deus, não querendo viver de forma natural, mas também não vivendo no sobrenatural, poucas coisas serão conquistadas por você. A vida não vai fluir, você vai ser uma frustração constante, você vai andar sempre frustrado. Mas acontece o seguinte, o sobrenatural é para mim e para você, e Deus sempre se move. O que acontece é que às vezes eu e você não abrimos o nosso coração, ou não permitimos que o sobrenatural aconteça. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com você, tem a ver comigo, porque Deus sempre fala. E eu aqui não estou falando daqueles milagres. Pode ser que alguém realmente dê o dom de curar,
e esse vai fluir muito mais os milagres de cura. Eu estou falando não disso, desses milagres. Eu estou falando dessa operação do sobrenatural, desse mover, de você conversar com Deus, de Deus falar com você, de Deus antecipar coisas para você, de Deus falar, não entre por esse caminho, entre por aqui, não vai ali, não faça isso, porque isso vai ser ruim para a sua vida. É Deus movendo o sobrenatural. Eu me lembro aqui, eu estou me lembrando agora, uma vez eu fui, esse primo que me apresentou a Zanilda, eu tinha uma dívida de gratidão com ele. E nós já éramos casados. E ele não era convertido. E eu pensava, esse rapaz precisa converter. E tinha um evangelista lá no Brasil muito famoso. E ele ia ministrar numa cidade, lá perto de Goiânia. E eu pensando, eu convidei esse rapaz e ele resolveu ir. E nós fomos. Só que eu fui com uma amiga nossa, que eu imaginei que ela tinha um endereço da casa, ou da igreja, onde o pastor está ministrando. E ela pensou que eu tinha um endereço. E nós fomos. E naquela época, isso tem muito tempo, não tinha celular, não tinha Waze, não tinha essas coisas. E a hora que cheguei na cidade, entrei na cidade, não era cidade do pastor Marcelo, Anápolis. Era uma cidade grande, pelo menos para o nosso padrão. E a hora que eu entrei na cidade, eu perguntei para a moça, qual que é o endereço, para a gente perguntar onde é. Ela falou, olha, você não tem? Eu falei, não. E ia começar a programação naquela hora. Assim, daí 1 hora mais ou menos ia começar. Não dava tempo de eu voltar, não tinha jeito. Eu falei, Senhor, mas não tem cabimento. O rapaz agora aceitou vir, eu tenho certeza que ele vai se converter. Agora já não sabe onde é o culto. Aí Deus falou para mim, então deixa eu te dirigir. Eu falei, mas como assim? Ele falou, siga o Espírito. Eu falei, mas como assim? Eu só siga. Mas tá bom. Eu peguei, estava parado, experimentei no carro, saí e sentia no meu coração, virava numa rua, virava no outro. Nós andamos mais ou menos 40 minutos assim. Aí eu pensei, esse negócio é coisa da minha cabeça, estou perdido, parei. Aí tinha uma igreja, parei e perguntei pro pessoal, vem cá, vocês não sabem onde o fulano vai estar ministrando hoje? Falou, é aqui. Teve o culto e o primo dela se converteu naquele dia. Agora eu te falo uma coisa, essa experiência é para quê? É só para mim? Fala para o seu irmão, é para você também. Então veja, o sobrenatural é o meu natural e o seu natural na vida cristã. Você não pode fazer um negócio, você não pode tomar uma decisão. Eu vejo, eu tenho o costume de quase todos os dias mandar uma mensagem para as pessoas que eu lidero. E eu mando essa mensagem porque eu quero que todos os dias eles comecem um dia buscando a Deus. Para quê? Para eles saberem o que vai acontecer naquele dia. Para eles terem paz, não passar um dia inteiro fazendo coisas que não tem nada a ver com a graça de Deus e que aí vai ter prejuízo. Sabe, Deus nunca vai te largar, como eu disse aqui há pouco, Deus não vai te largar nunca, mas você não precisa perder tempo, você não precisa tomar prejuízo, você não precisa ficar frustrado, porque Deus não tem isso nem para você nem para mim. Agora, se eu abrir o meu coração e entender que a minha vida é sobrenatural e buscar o Senhor, porque buscar a Deus é a consequência de quem anda no sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Deus não está aqui no natural você não acha Deus, você acha Deus aqui, o sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Quando eu busco o Senhor, eu já estou saindo do mundo natural. Eu concluí, eu não quero mais viver como se vive no natural, eu vou viver como Deus vive. Agora isso é para mim e para você. Mas muitos, o diabo colocou na cabeça da maioria dos membros das igrejas que isso é só ou para os pastores ou para pessoas chamadas especiais que receberam um dom da parte de Deus para isso. Não, isso é para todo filho de Deus. Na sua vida, no seu dia a dia, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, o sobrenatural é para manifestar. E essa é a única segurança que você tem de êxito. Você pode continuar vivendo
vivendo a sua vida cristã com os princípios naturais, só que vai ser uma vida difícil, uma vida com prejuízo, com muita frustração, porque os princípios naturais não funcionam no reino de Deus. Os princípios de Deus são sobrenaturais, é outra forma de pensar, de sentir, de desejar, de querer, e de vontade e de propósitos. Precisamos deixar que o sobrenatural se manifeste. E aí entra, então veja, essa foi a segunda experiência daquela mulher com o Senhor. Então a primeira foi com amor, foi com aceitação, foi sair da beira do caminho e entrar no caminho. Mas ela entrou no caminho de pensar só na sua própria vida. Mas a hora que ela teve uma experiência com o sobrenatural, mudou a vida. Eu gosto muito daquela passagem de Elias, no Monte Carmelo. Olha o que era o contexto da época. Naquela época, os judeus se misturaram tanto com o mundo, que eles nem sabiam mais a diferença entre Deus e Baal. Eles foram se envolvendo. Você pensa em demônio, você pensa em macumba quando você lê aquele texto. Mas eu penso, além disso, em outras coisas. Eu penso quando o cristão pensa que o casamento dele vai dar certo se ele fizer uma terapia de casal com algum psicólogo ímpio. Eu penso que quando alguém olha para os seus filhos e pensa que o Estado tem mais condição de educar o seu filho do que você, eu penso, então, você se misturou com o mundo. Eu penso que quando você vai fazer um curso e acha que agora que fez o curso, você está apto a gerenciar qualquer negócio e você vai prosperar por isso, eu penso que você se misturou com o mundo. Então, quando eu leio aquele texto, eu vejo isso. O povo de Deus misturado com o mundo, a ponto de não fazer diferença entre Deus e as coisas naturais. Então Elias chegou para aquele povo lá no Monte Carmelo, o que foi que ele disse? Se Deus é Deus, sirvam. Mas se Baal é Deus, então sirvam. O que o povo falou para Elias? Nada. Todos ficaram calados. Por quê? Eles sabiam a diferença entre um e outro. Eles achavam que era tudo a mesma coisa. Se misturaram de tal forma que não tinha mais diferença. E aí o que Elias percebeu? Nós precisamos fazer algo aqui. Algo precisa acontecer. E o que é que ele evocou? O sobrenatural. E aí ele fez uma proposta para o povo. Vamos fazer o seguinte: já que vocês não sabem mais a diferença, porque vocês estão vivendo tanto no natural, que nem sabem mais o que é o sobrenatural, então vamos invocar o sobrenatural. Porque o Deus que responder com o povo, esse é Deus. O que o povo falou para eles? É boa essa palavra. Por quê? Eles não sabiam. Eles não tinham experiência com o sobrenatural. Essa é boa, porque nós nunca vimos isso. E aí ele disse, então vamos fazer isso. Então veja, o fogo dos céus caiu para mostrar para aquele povo quem é Deus, para mostrar que a vida com Deus é a vida do sobrenatural. Foi exatamente isso, foi a oração de Elias. O que Elias disse para Deus antes do povo cair? Senhor, para que esse povo saiba quem é o Senhor, quem sou eu e a quem eu estou servindo, a quem eu estou servindo, que era o propósito divino, caia fogo do céu. Ele acabou de falar, caiu fogo do céu. Deus manifestou o sobrenatural. Para quê? Para mostrar quem é Deus, para mostrar quem era Elias e para mostrar que Elias estava a serviço de Deus. O sobrenatural é para isso. É para tornar fato, é para tornar palpável, tornar concreto a minha vida cristã e a sua vida cristã. Eu te pergunto, qual é a diferença da sua vida para uma vida do ímpio que é bem sucedido? Eles falaram, é isso, ele é bem sucedido e eu estou aqui tentando ser bem sucedido. Uma pessoa boa no mundo, um bom cidadão que tem um bom casamento, qual é a diferença da minha vida e para a vida dele? Eu preciso ter algo além do natural para mostrar que eu sou filho de Deus e ele não. Eu preciso ter experiências com o sobrenatural, porque quando ele falar da vida dele, eu vou falar do meu Deus. Mas se eu não tenho as experiências para poder falar, a minha fé é vacilante. Olha que chega a tribulação, eu paro. Paro por quê? O sobrenatural não faz parte. Eu preciso do sobrenatural, você precisa. E para nós ganharmos, e para essa palavra se cumprir que nós ouvimos ontem, o sobrenatural tem que se manifestar. Amém. Você pode continuar pregando e falando,
Mas a hora que você manifestar o sobrenatural, o que Paulo diz lá em Coríntios? Olha, é o seguinte, você está fazendo um culto, chega um idoso, chega alguém que é gentil, chega alguém que tem experiência com Deus. A hora que ele ajoelhar e você revelar os segredos do coração dele, ele vai dizer: Deus verdadeiramente está neste lugar. Isso precisa acontecer. Se você chega numa praça, aqui parece que é proibido pregar nas praças, mas se você curar paralítico na praça, eu quero ver se eles vão proibir você estar ali. Se o policial chegar para ti, prender, e você falar: olha, Deus está te falando isso e isso, se aconteceu isso hoje na sua vida, lá na sua casa está assim, tudo, vamos ver se ele vai te prender. Ele vai fazer igual o carcereiro que fez com o Paulo, vai pegar você, vai levar para a casa dele, vai cuidar de você, vai se converter, vai batizar ele e a casa dele, e você vai abrir a igreja ali. Agora, vai tentar converter alguém convencendo com argumentos. Para com isso. O sobrenatural muda o contexto imediatamente. Não é amanhã, não é daqui um mês, não é daqui um ano, é na hora. Aquela mulher estava ali com a vida à beira do caminho, excluída de tudo e de todos. Ela não queria saber de ninguém, ninguém queria saber dela. Ela teve uma experiência com o Senhor, Deus colocou ela no caminho. A hora que o sobrenatural aconteceu, mudou a cabeça daquela mulher na hora. Jesus não falou para ela: agora que você me conhece, você precisa mudar a sua vida, você precisa mudar os seus princípios, você precisa mudar seus sonhos. Jesus não disse isso. Ela é quem perguntou: onde é que se deve adorar? Mudou. Porque quem anda no sobrenatural tem alguns sinais. E o primeiro deles é o seguinte: quando o sobrenatural faz parte da minha vida e da sua, a eternidade passa a fazer parte das nossas vidas. Amplia a sua vida. Você agora não tem mais só 80, 90, 100 anos, não. Você agora é eterno. Você inclui a eternidade na sua vida para decidir sobre qualquer coisa. Agora você pensa não só no aqui e no agora, mas a eternidade faz parte da sua vida. Os dons espirituais fazem parte da sua vida. Você conversa com alguém, alguém fala algo, Deus fala: não é assim. Aí você fala para a pessoa: Deus está falando que não é assim. E aí a pessoa vê que está falando com alguém que é enviado de Deus. Não está falando com alguém natural, como ele tem conversado com qualquer um. Aquela mulher mudou a vida dela completamente. Enquanto ela está ali mudando, qual era o interesse dela? Eu sei, Senhor, falando para Jesus. Eu sei. E aí entra a terceira experiência. Então a primeira foi com o amor de Deus, com a aceitação, tirou ela da beira do caminho. Mas para fazer mudança na vida daquela mulher, para colocar a eternidade, o sobrenatural teve que acontecer. E a hora que aconteceu, a preocupação dela era o quê? Não, eu sei, quando vier o Messias, ele vai nos ensinar todas essas coisas. O que Jesus disse para ela? Eu sou. Agora olha o que aconteceu com essa mulher. Então, o que é que aconteceu agora? Primeiro ela conheceu o amor de Deus. Primeiro ela foi aceita. Primeiro, agora ela saiu da beira do caminho. Então olha o estágio onde é que você está, para você ver o que é que está precisando acontecer. Então aqui, restaurou os sonhos. Mas quais sonhos? Naturais. De casamento, de filho, de emprego, de prosperidade, de tudo. Aqui, ela foi restaurada nisso. Ela foi aceita. Agora tem alguém que pode me ajudar a conquistar o que eu sempre desejei. Amém. A hora que entrou o sobrenatural, mudou a cabeça dela. Agora, eu quero saber o seguinte: onde é que eu tenho que adorar? Como que é que eu vivo a minha eternidade? Como que eu vivo com Deus agora? Porque entrou o sobrenatural. E agora entrou o último estágio que aconteceu na vida daquela mulher. Qual o quê? A revelação de Jesus. Não é mais só um poder. Agora ela está diante de Jesus, o Cristo. A Bíblia diz que quando essa mulher ouviu essa palavra, a Bíblia diz que ela largou o cântaro. O que era o cântaro? O cântaro era um instrumento para resolver a questão dela natural. Ela foi ali beber água, ela foi ali saciar sua sede natural, ela foi ali por causa de uma necessidade natural dela. Mas agora que ela conheceu Jesus, foi aceita por Jesus, conheceu o sobrenatural e agora teve revelação de quem é Jesus, ela largou o cântaro. Ou seja, a vida dela natural agora perdeu o sentido, porque ela encontrou algo com maior sentido do que a vida que ela vivia até então. Ela não perguntou para Jesus: tá bom, Jesus, agora que eu sou nova criatura e tudo, como que é que eu vou resolver o meu problema de casamento? Ela não perguntou assim: como que é que eu vou resolver o problema meu
moradores da cidade. Nada disso. Ela simplesmente largou o canto, ou seja, a vida dela parou, não, mas agora ela tinha outro alvo. Agora ela vislumbrava outras coisas. E o que é que ela vislumbrou na hora? A Bíblia diz que ela largou o canto e foi até a cidade testemunhar as virtudes de Cristo. O que é que Pedro diz lá em 1 Pedro 2,9? Vós sois raça eleita. O que mais? Você não sabe o que você é? Vamos lá. Vós sois raça eleita, sacerdócio, povo de idade exclusiva de Deus. A fim de quê? Proclamar as virtudes daquele que... Exatamente. O que é que ela fez? Foi lá testemunhar as virtudes de Cristo. O que é que aconteceu? A cidade inteira veio. Então o que é que aconteceu na vida daquela mulher? Ela teve uma experiência com o amor do Senhor que tirou ela da beira do caminho. Ela teve uma experiência com o sobrenatural do Senhor e ela conheceu verdadeiramente quem era Jesus. O que aconteceu na vida dela? Ganhou toda uma cidade. Quanto tempo? Quantos cursos aquela mulher fez? Nenhum. Não fez seminário. Quanto tempo demorou? Algumas horas. Algumas horas. Então quando eu vejo, às vezes pregações ou entendimentos, que nós temos que passar um tempo inteiro, longo, para ganhar um lugar, eu falo, isso não é bíblico. Não é assim que funciona. Não é assim que está escrito. Aqueles que encontram com Jesus, imediatamente, instantaneamente, a vida deles muda e eles saem para fazer aquilo que está no coração do Senhor. Quando aquela mulher conheceu Jesus, isso significa o quê? Jesus entrou. Jesus entrou. Jesus agora estava nela. Agora ela teve uma experiência completa com o Senhor. Agora a essência do Senhor entrou. E a essência do Senhor é o quê, irmãos? Compaixão por vidas. Essa é a essência de Jesus. O que entrou no coração daquela mulher? Olha a mudança. Aquela mulher não queria ver ninguém naquela cidade. Mas entrou Jesus. Ela conheceu o Senhor. E como ela conheceu o Senhor, a compaixão pulou para dentro dela. Porque Jesus entrou. Aquelas pessoas que ela não queria ver mais ninguém, agora ela tinha amor por aquelas pessoas. Agora ela tinha compaixão como Jesus tinha. E aí ela foi. E aí chegam os discípulos. Os discípulos de Jesus. Aí eles chegam. Eles veem Jesus falando com a mulher que estava no último estágio da experiência com Jesus. E o que eles fazem? A Bíblia fala que eles não falaram para Jesus, mas eles recriminaram Jesus por estar conversando com a mulher e ainda samaritana. E aí eles chegam com a comida. E aí oferece para Jesus. Fala aqui, Senhor, coma. O que Jesus disse? Não dá. Eu tenho uma outra comida. Vocês ainda não entenderam. Por isso que Jesus depois falou para Pedro: quando você se converter, você anima os seus irmãos. Porque Pedro estava andando com Jesus naquele tempo, mas ainda não teve a experiência que aquela mulher teve com Jesus em algumas horas. E aí Jesus fala: olha, vocês estão falando que falta 4 meses ainda para a ceifa. Mas ergue os vossos olhos, porque vocês ainda estão pensando. Jesus não está escrito isso, mas parece que Jesus quis dizer isso para eles. Vocês ainda estão pensando com a mente natural. Vocês foram nessa cidade para comprar comida. Vocês usaram essas pessoas para se alimentarem, mas não teve compaixão por uma vida. Vocês desfrutaram dessa cidade, mas não tiveram compaixão de ninguém. Por isso vocês foram e voltaram sem nada. Porque vocês só usaram, pegaram o que era deles e deu dinheiro e acham que está tudo bem. Quando chega aqui, eu estou conversando com essa mulher, vocês estão aí pensando que eu não devia. Mas aguarda um pouquinho para vocês verem o resultado dessa conversa. Porque vocês estão pensando que não podia ganhar essas pessoas. Mas eu quero falar para vocês que agora é a hora de ganhar essas pessoas. E aí, fica quieto. Passa alguns minutos, o que acontece? Chega a cidade. Aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, acabou de se cumprir. A cidade chega, Jesus sabia. Porque é impossível de alguém
que está cheio de Jesus não ganhar a cidade. Porque Deus quer ganhar a cidade. Jesus morreu na cruz para ganhar a cidade. Qual é a única coisa que impediu os discípulos de ganhar a cidade? O preconceito contra a cidade. A falta da compaixão pela cidade. Foi só isso que impediu. A mulher recebeu Jesus, foi lá e ganhou a cidade inteira. Eu, todas as vezes que eu venho, eu converso muito com brasileiro aqui na Europa, é uma coisa que eu fico assim, quando eu tenho liberdade eu falo, eu fico indignado. É que muitos brasileiros falam mal do país que ele está vivendo. Ele reclama das leis, dos costumes, das regras, mas ele é estrangeiro aqui. Mas ele fala como se ele fosse dono daqui. E as pessoas daqui estão agindo de forma errada contra o que ele acha que tinha que ser. Eu fico pensando, mas se ele quer que as regras aqui sejam do Brasil, então por que ele não volta para o Brasil? Aqui as regras são outras, siga as regras. E agradeça ainda por eles terem te recebido, porque eles podiam mandar-se embora. Eu vou te falar, para que a palavra que nós recebemos ontem, a palavra de Jesus, olha aqui para mim, a palavra de Jesus, ele quer ganhar a Europa. Mas ele vai ganhar a Europa. A questão é, eu e você vamos fazer parte disso ou não? Mas se eu e você agirmos como os discípulos de Jesus, não vamos ganhar ninguém. O máximo que nós vamos ter é comida. Comida natural. Mas, se nós agirmos como uma mulher samaritana, nós vamos ganhar todas as cidades onde nós chegamos. Então, ao invés de você reclamar, ao invés de você ter o preconceito, ao invés de você resistir, de você refutar, abrace. O bom é que aquela cidade também tinha problema com a mulher. Mas o que é que eles perceberam? Quando a mulher chegou lá na cidade para falar sobre Jesus, é que aquela mulher que eles conheciam não existia mais. Eles deram de cara com outra mulher. E essa outra mulher eles ouviram. E depois eles vieram agradecê-lo. Puxa vida, você fez um bem, mas agora nós temos um bem maior, porque nós mesmos estamos tendo experiências com Jesus. Quantos querem ganhar a sua cidade? Vejam, nós temos lugares que foram ganhos de uma forma muito difícil, como foi o vídeo que o pastor Marcelo passou. Mas nós temos lugares que foram ganhos por uma mulher rejeitada pela cidade, que algumas horas com Jesus, morreu a mulher antiga, nasceu uma nova, foi lá e ganhou a cidade inteira em algumas horas. Ela não morreu, ela não foi crucificada, a vida dela foi mudada. Muito provavelmente a família dela, não sei o que aconteceu, mas deve ter sido restaurada, mas ela foi lá e ganhou a cidade inteira. Não sei quantos aqui serão mártires. Como o Marcelo disse, eu estou disposto a ser, não tem nenhum problema também de andar com quem não esteja. Mas quem não quer ser, não tem problema, Deus tem o melhor para você. Mas, assim como Jesus falou 2000 anos atrás, os campos estão brancos, Jesus disse para o pastor Reinhard, é hora de ganhar a Europa. Então agora só depende de mim e de você. Nós vamos abraçar esse continente sem preconceito nenhum, amando. Amém? Quem tem essa disposição? Dá glória a Deus. Bom, o que é que fez a diferença na vida daquela mulher? O sobrenatural. E eu quero orar por isso agora. Como que o sobrenatural manifesta? Talvez alguém aqui está pensando, eu tenho que ler a Bíblia não sei quantas vezes, eu tenho que jejuar não sei quantos dias,
E aí isso vai acontecer. Sabe, isso não é bíblico, isso que você está falando. Olha o que Elias fez para que o fogo dos céus descesse. O que ele fez? Restaurou o altar. Pegou as pedras, o altar estava destruído, restaurou. Pegou o novilho, pegou a lenha, colocou, pegou o novilho, partiu, colocou lá certinho, jogou água em tudo, e aí ele orou. Então, se não restaurar o altar, não tem como manifestar o sobrenatural. Só que a boa notícia é, o altar foi restaurado há 2000 anos atrás, lá na obra do Calvário. Ali, Jesus restaurou o altar destruído. E a confirmação de que o altar foi restaurado, como do mesmo jeito que aconteceu com Elias, o fogo desceu porque o altar foi restaurado. E 40 dias, 50 dias depois da obra do Calvário, o fogo desceu, chamado Espírito Santo de Deus. Desceu e nunca mais foi embora. A única condição que tem para que o sobrenatural aconteça é ter o Espírito Santo de Deus. Quem aqui tem o Espírito Santo? Vamos falar a Deus. Então a condição para que o sobrenatural aconteça, você já tem. Mas como que ele se manifesta? Também é simples. Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Fazendo o quê? Falando. O Espírito Santo já foi derramado, mas ele está aí. Deus está aí. Deus está falando. Mas se eu não fluir, a coisa não acontece. Como que eu fluo? Falando. Quantos querem experiência do sobrenatural? Fica de pé onde você está. Nós vamos falar muito agora. Que é assim que isso acontece. Só que eu quero orar antes por algumas pessoas. Aquelas pessoas que ainda não foram batizadas no Espírito Santo. Pastor, como que eu sei que eu fui batizado ou não? Nós cremos que no batismo do Espírito Santo há uma manifestação sobrenatural de falar em línguas. Pode ser que não continue depois, mas no batismo nós cremos que isso acontece. Se isso ainda não aconteceu na sua vida, e você quer ser cheio do Espírito Santo, porque você quer andar no sobrenatural, eu quero que você venha aqui à frente, nós vamos orar por você agora, você vai ser cheio agora. Vem aqui, todos aqueles, vem, irmã. Você que tem mais gente, pode vir. Venha com fé. Pastores, obreiros estão aqui, eu quero que você venha agora. Põe as mãos sobre cada pessoa aqui agora. Você que está aqui à frente, deixa eu te falar algo. Não pense em nada na sua vida para que você possa merecer ser batizado no Espírito Santo. Você vai ser batizado pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. A obra do Calvário restaurou você para você receber o Espírito Santo. É só uma questão de crer. Os pastores, vem, põe as mãos. Você que está aí, que senta a parte de Deus, unção suficiente, vem aqui e tem fé suficiente. E põe as mãos e ore por cada um aqui agora. Vamos orar, que essas pessoas serão cheias do Espírito Santo agora.